Muito bem, pessoal, boa tarde. Vamos iniciar novamente um bate-papo. Eu tenho feito vários vídeos aí para fazer você refletir sobre alguns assuntos, né? E hoje eu vou começar nosso bate-papo com duas frases. Então, eu vou falar uma frase, depois eu vou falar uma outra frase e nós vamos refletir para ver em qual frase você mais se encaixa. Então, a primeira frase seria assim, ó. Eu crio a minha própria vida. Essa é a primeira frase. Eu crio a minha própria vida. O que seria isso, né? Eu crio a minha própria vida. Eu sou responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida, na minha história. Então, eu vou plantando, porque eu sei que depois vai ter uma colheita. Eu vou fazendo um planejamento, eu coloco tudo isso detalhadamente, eu faço o meu propósito de vida. Não, o meu propósito é esse. O meu propósito é passar no concurso público. Então, a partir desse propósito, eu crio a minha própria vida. Ou, segunda frase, na minha vida as coisas acontecem. Então, por exemplo, tudo vai acontecendo na minha vida. Então, eu não tenho, às vezes, o controle sobre a minha própria vida, sobre as minhas ações. Então, o que será que seria a frase que mais me define, né? Então, quando a gente fala que na minha vida as coisas acontecem, geralmente a gente fala assim, ó, a culpa sempre é de outro. Então, não acontece na minha vida do jeito que eu quero, porque tudo depende de uma outra pessoa. Sempre nós temos uma justificativa. Então, essa justificativa pode ser, um chefe. Eu não estudo porque eu não tenho tempo. Fábio, eu não estudo porque eu tenho filho pequeno. Fábio, eu não estudo porque eu trabalho de manhã e à tarde e à noite eu tenho uma família para dar atenção, eu tenho comida para fazer. Fábio, mas é porque você não é dona de casa. Fábio, porque você não é mãe. Fábio, porque você não é pai. Fábio, porque você... Então, a gente vai dando justificativas para não fazer aquilo que tem que ser feito. Então, geralmente, quando a gente coloca uma justificativa, não estou dizendo que seja fácil. Não estou dizendo assim, com filho, quem trabalha de manhã e à tarde, tem casa para cuidar à noite, tem que estudar, tem que fazer cursinho, tem que fazer tarefa. Não estou dizendo que não seja difícil para essas pessoas. Diferente de uma pessoa que estuda de manhã, à tarde não tem nada assim de grande responsabilidade, nem à noite, o pai paga todos os estudos, essa pessoa tem uma outra realidade. Mas eu não posso viver a minha vida pelas justificativas. Falando assim que não dá certo por causa disso, não dá certo por causa daquilo, por causa da situação. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas, se a gente for fazer um planejamento, a gente consegue aí 20 minutos de estudo, 30 minutos de estudo, né? A gente consegue aí dar uma definida. Então, eu tenho duas frases hoje para a gente refletir. Eu crio a minha própria vida. Quando eu crio a minha própria vida? Eu crio a minha própria vida quando eu falo assim, não, eu quero passar num concurso, e aí para passar num concurso eu preciso fazer tal curso. Fazendo tal curso eu vou precisar ter um tempo de estudo para isso, e às vezes quando os bons resultados não vêm, a gente continua persistindo no nosso propósito, porque o nosso propósito ele não pode mudar por causa de algo que deu errado ali no meio do caminho, no percurso. Não é uma reprova que vai fazer com que eu pare de estudar. Eu fui reprovado em tal concurso. Eu vou parar de estudar. Minha meta vai mudar, ou então Fábio, eu fiquei desanimado. Sabe por quê? Veio aquela reprova, mas bateu um desânimo, parei de estudar, não quero fazer curso, não quero fazer mais nada. Então, uma reprova fez com que você mudasse o seu objetivo. Então, existem pessoas que a gente vê aí, são vários e vários casos, reprovou em uma prova, reprovou na segunda, reprovou na terceira, chegou na quarta, passou em primeiro lugar num concurso. Aí você fala assim, nossa, mas passou em primeiro lugar? Como que ela conseguiu passar no primeiro lugar? Eu garanto a você, sem as 3 reprovas anteriores, uma pessoa dessa não teria conseguido passar em primeiro lugar. Porque ela foi criando bagagem, 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 para conseguir passar na primeira colocação. Então, você estuda para concurso, ou que tenha qualquer outro objetivo de vida, diante de uma derrota, diante de algo negativo, você não pode mudar o seu foco. Por quê? Porque você tem algo chamado propósito definido.
qual é o meu propósito definido? Não, meu propósito definido é ser convocado em um concurso. Se é ser convocado em um concurso, você não pode mudar esse objetivo até você alcançá-lo. Ou seja, você tem que ir lutando, lutando, planejando. Ah, eu fui mal nesse concurso, então eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo. Pense comigo, quando você cria a sua própria vida, você tem um propósito, e aí mesmo que no meio do caminho tenha algumas derrotas, você continua firme nesse propósito. Você não pode mudar o propósito por causa de algo que tenha acontecido da maneira como você não esperava. O que eu percebo é que as pessoas têm um propósito. Ela não tem nenhum propósito, eu diria que ela tem um sonho. Ela tem um sonho de passar no concurso. Tem pessoa que tem sonho de passar no concurso da mesma forma que a pessoa tem sonho de ficar rico. Ah, eu queria ser rico, Fábio, eu queria ser milionário, mas só fica no lado hipotético, é só um sonho. Isso daí não é um propósito, porque ela não colocou num papel, ela não fez um planejamento. Existem pessoas, teve um concurso recentemente aqui na cidade de Araçatuba, e muitas pessoas reprovaram, mas muitas pessoas mesmo. Eu fiquei assim, ó, surpreso com a quantidade de professores que foram reprovados nesse concurso. Só que para mim não importa se a pessoa foi reprovada ou não. O importante é o que ela vai fazer depois disso. Não, eu fui reprovado, Fábio, mas eu vou continuar firme nos meus estudos. O meu propósito é ser efetivado. Então, eu não passei nesse, mas eu vou continuar firme nos estudos, porque eu vou ser efetivado. Eu vou conseguir um cargo público. Então, é o meu projeto de vida. Eu tenho um propósito definido. É isso que eu quero para a minha vida. Então, não é essa decepção aí de ter sido reprovado que vai me fazer parar. Eu vou continuar firme. Eu vou estudar. Eu tenho mais bagagem. Eu consigo ver agora, com essa prova, com essa reprova, eu consigo ver aquilo que eu preciso melhorar. Fábio, a matemática eu sou um desastre, eu vou melhorar nisso. Fábio, português eu ainda não gabarito, eu vou gabaritar porque eu vejo que todo mundo acerta todas as questões de língua portuguesa. Todo mundo, quando eu falo assim, muitos dos teus alunos, eu tenho vários e vários relatos de que eles acertam todas as questões de uma prova de língua portuguesa. Então é isso que eu quero para minha vida. Eu vou chegar nesse nível, o nível da excelência, acertar todas as questões. Então, a partir do momento que eu vejo uma pessoa que é reprovada e ela continuar firme no seu propósito, eu sei que essa pessoa tem um propósito definido. Além disso, existe uma palavra hoje, que eu estou refletindo muito sobre ela, que é a palavra liberdade. A liberdade, se você for ver, ela é uma palavra muito assustadora. Sabe por quê? Porque quando você tem liberdade, por exemplo, o tempo é seu. Hoje aqui é domingo, dia 23 de abril, às 3h20 da tarde. Quando eu falo de liberdade, eu estou desde a 1h aqui no escritório e eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu resolvi pegar alguns livros para ler. Então, por exemplo, peguei esse livro aqui, né, de Napoleão Hill, As 16 Leis do Sucesso. Então, resolvi fazer uma leitura hoje à tarde. Só que eu tenho a liberdade. Eu poderia hoje ter ido tomar um café na casa de alguém, daqui a pouco eu vou fazer isso, mas primeiro eu tenho meu propósito definido. Poderia ter ficado até tarde, almoçado e ido dormir. Eu poderia ter ido dormir. Eu tenho liberdade para fazer. Vou dormir. Ah, não, hoje eu vou ficar o dia todo na casa dos parentes. Hoje eu não quero nada. Hoje eu vou ficar só na internet. Ah, eu vou ficar só assistindo série. Eu vou ficar só... Eu tenho liberdade. Então, a liberdade, ela é assustadora. Sabe por que ela é assustadora? Porque quando você tem liberdade, toda a responsabilidade cai sobre você. A responsabilidade do seu sucesso, do seu fracasso, é totalmente sua, minha. Sabe por quê? Porque nós temos a liberdade do nosso tempo. Nós podemos, muitas vezes do dia, nós podemos fazer aquilo que a gente quer com o nosso tempo. Então, por exemplo, você pega um sábado à noite, você pega um domingo de manhã, um domingo à tarde, um domingo à noite, que a pessoa vai assistir um Fantástico, alguma coisa assim, nada contra, mas tipo assim, foi uma escolha da pessoa. Quando a pessoa faz aquilo que ela quer com o tempo, a responsabilidade é dela, porque ela poderia estar fazendo uma tarefa, ela poderia estar estudando, ela poderia estar lendo, e às vezes ela opta por outras coisas. Então, não podemos culpar as pessoas. Ah, a culpa é dos outros. Ah, o sistema, Fábio, esse capitalismo, o problema é o capitalismo.
Não, o problema é meu patrão, Fábio. O problema é meu pai, o problema é minha mãe, é o cônjuge. Eu não posso pensar assim. Por que que eu não posso pensar assim? Porque eu crio a minha própria vida. A minha fala é essa: eu crio a minha própria vida. Eu sou dono do meu tempo. Então, a liberdade, ela é uma coisa linda, porque nós podemos fazer aquilo que a gente quiser com o nosso tempo. Principalmente o tempo livre, eu falo, né? Todos nós temos um tempinho livre ali, quando a gente começa a refletir sobre o tempo. E agora eu quero falar um último tópico para a gente encerrar o nosso bate-papo. E vocês estudem um pouquinho sobre isso, né? Leiam mais sobre isso, porque as pessoas estão dessa maneira. Gostaria de falar sobre o verbo procrastinar. Quem já ouviu falar sobre a palavra procrastinar? Procrastinar é você sempre deixar para amanhã, deixar para amanhã, deixar para depois aquilo que tem que ser feito hoje. Então, muitas coisas têm que ser feitas hoje, mas você deixa para depois, deixa para depois. Então, existem muitos procrastinadores. É deixar para depois. Então, você não pode, se você sabe que vai ter um concurso em Guararapes, você sabe que vai ter um concurso em Araçatuba ou em Birigui, você não pode deixar para depois aquilo que você sabe que tem que começar agora. Mas as pessoas vão deixando, vão deixando, vão deixando, vão procrastinando, deixando para depois. Só que esse depois nunca chega. A pessoa nunca começa a estudar da maneira adequada. A pessoa nunca começa a fazer as coisas, né, como deveriam ser feitas. Vai ficando só para depois, para depois, para depois, e elas acabam nunca fazendo, porque esse depois nunca chega. Então, se você sabe aquilo que tem que ser feito hoje, você tem uma coisa chamada liberdade. A liberdade para fazer ou não aquilo que tem que ser feito. O tempo é seu. O tempo que eu tenho de 24 horas num domingo, o fulano B, o C, qualquer pessoa tem esse mesmo tempo. Agora eu quero ver quais são as prioridades. O que a pessoa está colocando de prioridade para fazer nessas 24 horas do dia? Ela vai dormir 12 horas? Vai dormir 9? Ou vai dormir 8? Ela vai ficar assistindo série durante 5 horas? Ou ela vai fazer uma leitura e vai estudar durante 5 horas? O que ela vai fazer? Ela vai para a casa de um parente, vai ficar o dia todo? Eu não digo que a gente não tem que ter esses tempos, mas que a gente possa dividir os tempos, falar assim, não, meu propósito definido, eu preciso passar num concurso. Então, hoje, a minha ênfase, o meu tempo maior vai ser, eu vou enfatizar aqui em estudo, em aprovação. Vou ter um tempo com a minha família, vou dar atenção para os meus filhos, vou ter o tempo de qualidade com eles, vou ter tudo. Mas, muitas vezes, os tempos das pessoas, eles são desperdiçados, às vezes, em rede social, às vezes em muita série, ou às vezes a pessoa também é um pouco descontrolada quanto ao horário, né? Fica assumindo muitos compromissos. Existem pessoas que não sabem falar, não. Elas vão, fazem isso, fazem aquilo, fazem aquilo, fazem aquilo, mas o que realmente ela sabe que tem que fazer, ela está fugindo daquilo. E ela fala assim para todo mundo, mas para ela mesma ela não fala assim. Então, que você possa, a partir de hoje, criar a sua própria vida. Pensar que a liberdade está nas suas mãos para administrar as 24 horas que Deus dá para você todos os dias. Você tem que pensar muito nisso. Outra coisa, a gente não pode culpar as outras pessoas e não podemos jamais procrastinar. A gente não pode deixar para amanhã, que deve ser feito hoje. Então, muito obrigado aqui por estar comigo. Espero que os nossos alunos aí de Guararapes, de Araçatuba e de Birigui, vejam aí, assistam a essa mensagem do professor Fábio. Fiz com muito carinho a vocês, né? Separei aqui um domingo para fazer um planejamento de uma fala para bater um papo com vocês. Então, vou mandar o link. Não deixe de assistir aos vídeos. Assista 1, 2, 3, 4 vezes o mesmo vídeo. E logo, logo nós vamos aí trazer mais alguns conceitos para ajudá-los nessa tão árdua tarefa de ser convocado ou convocada em um concurso. Então, eu aguardo vocês na próxima mensagem. Um abraço a todos.